Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa nossa explicação de hoje para desvendar a mecânica do aval. Essa é uma garantia simplesmente crucial no direito comercial, tá? Nosso grande objetivo aqui é construir uma visão bem clara de como essa figura jurídica bagunça, no bom sentido, toda a cadeia de responsabilidade dentro de um título de crédito. Sem muita abstração, a gente vai entender na prática como o crédito ganha segurança de verdade. Imagina só um cenário de negócios super prático. Alguém emite um título de crédito, tipo uma nota promissória, prometendo pagar um valor lá na frente. Mas o credor, sentindo aquele frio na barriga clássico e com medo de levar um calote, vira e fala: "Não, só aceito esse papel se mais alguém entrar na jogada para garantir o pagamento." É exatamente aí, no meio dessa ansiedade comercial toda, que a garantia entra em cena para fazer a roda da economia girar. O que nos leva ao nosso mistério jurídico central da vez. Quando um terceiro chega e dá essa garantia, o tal do aval, o que exatamente ele passa a dever? A quem ele deve? Ele vira um devedor igual aos outros? E, o mais intrigante, onde é que ele cai de paraquedas nessa cadeia de responsabilidade cambial? Para matar essa charada, a gente precisa primeiro mapear o terreno. Primeiro de tudo, vamos identificar quem são os sujeitos básicos dessa nossa linha de largada. De um lado da corda, a gente tem o portador. Ele é o credor atual que está lá com o título na mão, o dono do direito de exigir o dinheiro. Do outro lado fica o devedor principal, que é a pessoa primariamente cobrada e obrigada a pagar aquela dívida. Até aí, moleza, né? É uma linha reta de cobrança. E é bem aqui, olhando para o próprio documento físico, que a mágica acontece e os terceiros entram na história. A gente tem de um lado o avalista, que é justamente quem assume a bronca e presta a garantia da obrigação, e do outro o avalizado, que é aquele devedor específico que está ganhando esse empurrãozinho nas costas. Eles assinam ali mesmo, no próprio título, assumindo esse compromisso em público. Mas espera aí, qual é a grande dúvida jurídica que sempre surge na cabeça de quem estuda isso? É tentar entender se esse terceiro, na hora que bota a assinatura no papel, está ali só como um espectador passivo, uma mera formalidade, ou se ele vira um devedor com todas as letras. O que realmente pesa sobre a caneta do avalista na hora da assinatura? Sendo bem direto, o aval é a peça que resolve o problema e apaga a insegurança do credor, entregando uma garantia pessoal. É basicamente uma terceira pessoa gritando para o mercado: "Gente, pode confiar. Se ele não pagar, o meu próprio patrimônio garante a quitação dessa dívida." É o peso da responsabilidade pessoal injetado direto nas veias do título. Trazendo um pouquinho para o conceito técnico da doutrina, o aval é definido como um ato cambial específico. Isso quer dizer que o avalista assume uma obrigação cambial todinha dele. Ele não está na arquibancada assistindo ao jogo. Ao assinar, ele entra em campo, direto na cadeia de responsabilidade. Ele se compromete a pagar o título nas exatas mesmas condições do devedor que ele está garantindo. Agora, um detalhe importantíssimo. É vital identificar quem é que está sendo garantido. E temos duas maneiras de fazer isso. O aval em preto é aquele que nomeia o devedor na lata, tipo escrever "avalizo o fulano". Já o aval em branco é só a assinatura solta no papel, e aí a lei manda avisar que, na falta de indicação, esse aval automaticamente garante o devedor principal do título. Simples assim. Avançando um pouco, vamos ver como isso deságua num conceito de ouro, a solidariedade cambiária. Esse é um pilar absoluto do direito comercial. Basicamente, significa que todo mundo que assinou o título, inclusive os avalistas, responde solidariamente. Ou seja, o credor não precisa pegar senha nem respeitar fila indiana. Ele pode bater na porta de qualquer um desses devedores conectados e exigir o valor total da dívida. A escolha é toda dele. Para entender bem o poder dessa garantia, vamos desenhar o passo a passo. Imagina a situação antes do aval existir. A cadeia de responsabilidade é super simples, bem frágil e em linha reta. O credor, ou portador, só pode olhar para frente e cobrar o devedor cambiário principal. Se esse devedor quebrar, bom, o credor fica literalmente a ver navios. Mas depois que o aval entra em cena, aí a cadeia visualmente se expande. O credor ganha uma rota de cobrança novinha em folha e super segura. Claro, ele continua podendo cobrar o devedor, mas agora ele também pode ir direto no avalista, sem nem precisar tentar cobrar o devedor principal antes. É uma proteção gigantesca para o crédito. E tem um desdobramento sensacional sobre as consequências desse pagamento. Se o credor for lá cobrar o avalista e forçar ele a pagar a dívida toda, a história não acaba aí. Esse avalista adquire o chamado direito de regresso. Ele não rasgou dinheiro,
Agora, ele veste a camisa de credor e pode cobrar até o último centavo da pessoa que lhe garantiu, o avalizado, ou de qualquer outro devedor que veio antes na cadeia. Toda essa engrenagem perfeita repousa sobre uma verdadeira rocha, o princípio da autonomia. O que isso quer dizer na prática? Que a obrigação que o avalista assume é totalmente independente da obrigação do avalizado. Ele não está só pegando carona no contrato dos outros. Ele está criando um vínculo jurídico próprio, autônomo, direto com o título de crédito. E se a gente espiar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vamos ver que eles confirmam a força bruta dessa autonomia sem gaguejar. Segundo o STJ, mesmo que o negócio comercial que deu origem ao título seja cancelado, ou seja declarado nulo, o avalista continua amarrado, obrigado a pagar o título. A única exceção que salva a pele dele é se o próprio papel, o documento em si, tiver um vício de forma. Claro, o direito não foi feito para acobertar absurdos. A única grande exceção que dá uma amenizada nessa autonomia drástica é se acontecer o seguinte: o título de crédito nunca circulou para terceiros de boa-fé e fica escancarado que o credor original agiu de má-fé. Nesses casos bem raros e específicos, a porta se abre para o avalista contestar a dívida para evitar que o credor desonesto enriqueça ilicitamente. Sabe uma curiosidade fantástica que mostra como o direito comercial é flexível? A Lei Uniforme de Genebra permite o famoso aval parcial. Diferente de outras áreas do direito que são super engessadas, aqui uma pessoa pode garantir só um pedacinho da dívida. Se a nota promissória é de 10 mil, o avalista pode botar lá por escrito que só garante 5 mil e tá tudo certo. O cenário fica ainda mais dinâmico quando tem uma galera avalizando. Quando várias pessoas garantem exatamente a mesma obrigação juntas, tipo 2 sócios avalizando a mesma nota, a gente chama isso de avais simultâneos. O que rola aqui é que, internamente entre eles, existe uma solidariedade civil, ou seja, eles racham o peso da dívida caso o credor venha cobrar a conta. Por outro lado, a gente tem os avais sucessivos, que funcionam uma dinâmica de cascata. É quando um avalista entra puramente para reforçar o papel de outro avalista, e não o do devedor principal. Tipo, eu garanto o João, que já tinha garantido a Maria. Aqui não tem divisão de conta, não. Se o último da fila pagar a conta, ele vira para trás e cobra do devedor anterior o valor integral. Então prestem muita atenção num ponto que é a armadilha clássica de prova. Tem que separar completamente o aval da fiança civil. A fiança é um contrato acessório lá do direito civil, onde o fiador tem o tal do benefício de ordem. Ele pode exigir que vendam os bens do devedor principal primeiro. Já o aval, meus amigos, é direto, veloz e implacável. Não tem benefício de ordem nenhum. O avalista pode ser executado logo de cara. Outra questão fortíssima que o STJ já bateu o martelo é sobre a necessidade de consentimento do cônjuge, a famigerada outorga uxória. Ficou consolidado que, para os títulos de crédito típicos, como notas promissórias e letras de câmbio regidas pela LUG, o avalista não precisa da assinatura do marido ou da esposa para validar a garantia. Isso tudo para proteger o quê? A velocidade de circulação do crédito no mercado. Bom, com toda a mecânica da cadeia de responsabilidade desenhada na nossa cabeça, os sujeitos bem identificados e o princípio da autonomia consolidado, chegou a hora de colocar essa teoria à prova. Vamos aplicar tudo isso num caso concreto. Para fechar nossa análise, imagine esse super desafio real. Uma empresa vai cobrar uma nota promissória, mas logo descobrem um detalhe chocante. A assinatura da devedora principal foi falsificada. Aí o avalista, espertamente, tenta pular fora alegando que a dívida original é nula. Baseado nesse princípio da autonomia que a gente acabou de destrinchar, essa defesa do avalista cola? A resposta é um sonoro não. Justamente por causa da autonomia, tirando os casos de vício de forma, o avalista se obrigou de maneira independente. O título segue vivinho da Silva contra ele. É o peso esmagador da garantia cambial, mantendo a economia funcionando. Mas fica a provocação para a gente pensar. Até que ponto o direito tem que blindar o credor antes de arruinar financeiramente um avalista desavisado? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima explicação.